mais um culto de louvor a Deus. Nós queremos te agradecer pela sua presença, esse tem sido muito bom e o nosso desejo é que você permaneça conosco até o final deste culto. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria que você, aí no seu aparelho, você desse aí um link, viu? Colocasse o dedo aí, desse um link aí no nosso culto. Isso faz muito bem, porque a internet, o YouTube entende que as pessoas estão assistindo. Então eu gostaria que você aí desse um link, viu? Além de dar um link, também nós gostaríamos que você compartilhasse esse culto, compartilhasse com alguém, compartilhasse com um amigo, compartilhasse com um parente, com um colega de trabalho. Então nós esperamos, nós desejamos, e o nosso desejo é que você faça isso, viu? Então, todos aqueles que estão aí ouvindo, participando, assistindo o nosso culto, compartilhe esse culto com mais alguém. Se ele é importante para você, você compartilhe com mais alguém. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, ela tem os seus cultos realizados, por enquanto, desde o início da pandemia, nós estamos realizando os nossos cultos através, né, das mídias sociais. Através do Meet, nós temos 2 cultos através do Meet. Nós temos o culto domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, estudo da Palavra de Deus, das 9 até as 10. Queremos convidar a todos. Se você ainda não participa, é só entrar em contato com um dos membros da igreja. A gente coloca o link à sua disposição. Vai ser um prazer muito grande ter você participando conosco da Escola Bíblica Dominical. E também às terças-feiras, a partir das 20 horas, culto de oração. Esses cultos têm sido muito frequentados. Nós temos aí uma assistência muito representativa e nós gostaríamos de contar com você. Se você quer participar conosco, quer conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, é só acessar, é só pedir, é só comunicar a um dos membros da igreja que imediatamente é repassado para você o nosso link e aí você pode participar conosco. Então, nós agradecemos e nós gostaríamos de tê-los aí participando conosco. Uma outra coisa também muito importante que nós queremos destacar é que nós estamos em campanha de missões estaduais. Os missionários batistas em São Paulo estão fazendo o seu trabalho e nós estamos, como igreja, nós sustentamos esses missionários. Então, para isso, a igreja precisa da sua colaboração. A sua oferta, seus dízimos devem ser entregues, sendo entregue, né, aqueles que gerenciam, eles mandam, né, uma parte para a Convenção Batista Brasileira, para a Convenção Batista de São Paulo, e essa porcentagem chegando na convenção forma um bolo de 100%, e aí nós temos as várias divisões de porcentagem: Jornal Batista, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Convenção Batista, Administração, e aí nós temos Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então nós contamos aí com a sua participação, com o seu envolvimento, viu? Isso vai fazer cada vez mais a diferença, né? Então evangelize através da sua participação. Então nós queremos contar com a participação do maior número possível de membros da igreja. E uma outra coisa também importante que nós queremos destacar e queremos pedir é que você não esqueça que nós temos pessoas que estão precisando. Então, 1 quilo de alimento, separe 1 quilo de alimento não perecível, quando você fizer a sua compra, 1 quilo de alimento, e você entregue lá aos domingos. Nós temos lá uma comissão, essa comissão vai acolher os alimentos e preparam as cestas básicas, e essas cestas básicas elas são entregues para todos, viu? Necessitam, aqueles que estão passando necessidade. Hoje são eles, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, a gente não sabe o dia de amanhã. Irmãos, nós estamos alegres, nós temos aniversariantes. A Lívia fez aniversário no dia 15, parabéns. A irmã Eunice fez aniversário ontem, no sábado. Também o Rogério Profeta, também no sábado. Nós queremos parabenizar todos os aniversariantes desta semana e que a vida de vocês sejam vidas de muitas e muitas bênçãos para todos nós. Também nós queremos fazer um outro comunicado muito importante. O irmão Fernando e a irmã Iraí
estão nos comunicando que já abriram seu comércio lá na cidade de Serquilho. Parabéns, Fernando, parabéns, Iraídes, era o grande sonho da Iraídes. Agora é só trabalhar e colher os frutos. Parabéns, viu? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os empreendimentos, né, dos irmãos, esse desejo que estava no coração dos irmãos, e que agora comecem a trabalhar e colher os frutos. Então, nós desejamos aí essa felicitação a esses irmãos. Irmãos, nós estamos também vencendo a fase da pandemia. Essa semana, outro grupo de membros da igreja foram vacinados. Graças a Deus por isso. Nós estamos vencendo. Nós não fizemos coisas loucas. E nós estamos chegando ao final dessa pandemia com um mínimo de perdas na igreja. Nós tivemos apenas, no começo da pandemia, nós tivemos apenas 3 irmãos que foram atingidos pela pandemia. Mas não foi por causa da igreja, a igreja não estava mais se reunindo. Mas os demais membros, todos aqueles que foram infectados, se recuperaram, estão bem, e agora todos sendo vacinados, a igreja quase toda praticamente vacinada. Nós estamos aguardando agora a vacina das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e logo, terminando esta fase, nós vamos ver quais são as orientações das autoridades, e aí possivelmente a gente retoma aos nossos cultos. Então, aguarde um pouquinho mais. Chegamos até aqui, vencemos, chegaremos até o final, pela graça e pela misericórdia do Senhor, e mais do que isso, pelo entendimento que Deus colocou no coração e na vida de vocês, viu, irmãos? Graças a Deus, os irmãos não ficaram desesperados, teve alguns que entraram em parafuso, né, acharam que a igreja ia fechar, tiveram um prognóstico extremamente fora da normalidade, mas vencemos, chegamos, e agora logo a gente vai estar se reunindo. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir à igreja que orasse, porque nós estamos fazendo a manutenção lá do santuário. E agora nós precisamos reunir os homens para ver como é que nós vamos fazer daqui para frente. Então eu gostaria de pedir o irmão Carlos, o irmão Ananias, que visse aí uma oportunidade de convocar os homens para a gente convocar, para a gente ver o que a gente pode fazer, se nós vamos fazer ou se nós pagaremos alguém para fazer, porque já estamos nos aproximando da nossa volta. E nós queremos voltar com um ambiente agradável, com um ambiente gostoso, com a igreja, com a sua manutenção. Nós queremos voltar com um ambiente extremamente salutar e gostoso. Então, nós contamos com a participação e com as orientações desses irmãos que nós acabamos de citar, e também nós queremos pedir aos irmãos que orem a Deus, ore pelo nosso retorno, ore pelos nossos cultos, e mais do que isso, orem para que todos sejam alcançados pela vacina. Deus abençoe. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retoma para o nosso culto.
estamos aqui no oeste do nosso estado e como é bom saber que vocês aqui, batistas, amam Prudente e região. Nesse momento aqui em Iepê, mas ao nosso lado, nós temos a cidade de Nantes, também uma cidade por volta de 3.000 habitantes, e aguardamos que você continue orando e investindo nessa cidade. Queremos chegar lá com a sua ajuda e oração. Nós vamos dar continuidade há alguns domingos. Nós estamos meditando no livro de Mateus. E nós vamos dar continuidade àquela série de meditações no livro de Mateus. E hoje, aproveitando a oportunidade, nós já estamos praticamente chegando ao final do livro de Mateus. E agora nós vamos meditar sobre um episódio muito importante acontecido na vida de Jesus Cristo ou no seu ministério. Jesus é julgado. Ele é levado ao Sinédrio, depois da traição de Judas, é levado ao Sinédrio. E no Sinédrio, Jesus ele é julgado. Só que o julgamento de Jesus ele não poderia ser um julgamento só da parte dos judeus. Afinal de contas, quem dominava o mundo na época eram os romanos. E os romanos que eram as autoridades máximas constituídas naquela região. Então, nós tínhamos ali alguns representantes romanos que faziam o papel de governador daqueles estados, daquelas províncias, a maneira como nós entendemos. E aí, Jesus ele é levado ao Sinédrio e durante algumas horas, Jesus ele vai até a presença, levado até a presença de Pilatos. Pilatos retorna a Jesus depois de examinar, depois de conversar com Jesus, depois de interrogar Jesus. Pilatos ele percebe que, afinal de contas, todas as coisas que tinham sido alvos das acusações sobre Jesus estavam restritas praticamente à província de Herodes. E aí Jesus, então, é reconduzido pelos soldados romanos até a presença de Herodes. Herodes estava em Jerusalém, por motivo da festa, estava em Jerusalém, e Jesus, então, ele é interrogado por Herodes. Só que Herodes também, ele não vê em Jesus nenhum tipo de acusação que pudesse ser motivo de levá-lo à morte. O que Herodes faz? Herodes, então, ele manda Jesus de volta para Pilatos. Mas, ao mesmo tempo em que Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, é importante notarmos ou destacarmos que a Bíblia diz que Herodes há muito tempo desejava ver Jesus, ouvir Jesus. Afinal de contas, ele tinha ouvido muitas coisas, o texto ou os evangelhos relatam que havia um desejo muito profundo no coração de Herodes em encontrar-se com Jesus, e até mesmo Herodes tinha a expectativa de ver algum sinal daqueles que Jesus tinha realizado e que tinha chegado à sua presença, tinha chegado ao seu conhecimento. Então, esse era o desejo que estava muito profundo no coração de Herodes, ver Jesus realizando um daqueles milagres que Jesus tinha realizado durante seu período, durante aproximadamente quase 3 anos que Jesus estava ali andando com seus discípulos, ensinando e realizando milagres e ensinando os valores do reino de Deus. Mas Jesus não fez aquilo que Herodes gostaria que Jesus fizesse. Herodes, então, manda Jesus de volta para Pilatos, e Pilatos, então, diante da situação que ele tinha observado, e que não havia nenhum tipo de acusação que sustentasse uma morte, então,
Pilatos, ele resolve, então, consultar o povo, pois naquela época havia um indulto, como até hoje ainda existe um indulto, né, dado pelo governador. Herodes disse para o povo, olha, ali estavam uma grande parcela daquelas pessoas, daquelas multidões que andavam com Jesus. Não eram todos, mas alguns, ou uma parcela representativa daqueles que andavam com Jesus, estavam ali presentes assistindo todo aquele desenlace, assistindo toda aquela confusão causada principalmente pelos judeus que queriam a morte de Jesus a qualquer preço. Herodes, então, ele toma a decisão. Manda Jesus para Pilatos. Pilatos diz que não vê nenhum pecado nele. Pilatos é avisado pela sua esposa. Ela diz para ele, não importunes, não mexa com esse justo, porque algumas noites eu não consigo dormir pensando neste homem. Há coisas que vêm na minha mente e que eu gostaria que você se mantivesse distante deste homem, do julgamento que estão fazendo sobre esse homem. E aí Pilatos, então, ele resolve consultar a multidão, consultar aqueles que estavam ali, a respeito do que deveria fazer. Havia a soltura de um preso no indulto, proporcionado pelas autoridades judaicas. Mediante isso, Pilatos encontra a saída. Qual seria a saída? A saída seria indultar Jesus, soltar Jesus em virtude daquele indulto que era oferecido pelo governador. E aí Jesus é levado para a multidão e a multidão então é consultada. Olha, nesse período nós temos um indulto e nós temos costume de soltar um dos nossos presos, um dos nossos criminosos. E vocês, o que vocês desejam? Este era o desejo de Herodes, de Pilatos, aliás, soltar Jesus. E ele então coloca essa questão diante do sinédrio, diante daqueles que estavam ali. Só que a multidão que estava presente naquele momento era uma multidão mais densa. A multidão ela aumentou, principalmente levando em consideração que muitos curiosos que passavam por ali se ajuntaram àquela multidão. E aí Pilatos pergunta, olha, temos aqui um preso chamado Barrabás, ele cometeu uma revolta, participou de uma revolta e dentro dessa revolta ele cometeu um assassinato. Ele está preso. O que vocês querem que nós façamos? Nós podemos libertar Jesus. Nós temos Jesus e Barrabás. Qual a decisão de vocês? E aí, aquela multidão, insuflada pelos líderes religiosos, eles dizem, não, nós queremos que o Senhor solte Barrabás. E aí Pilatos pergunta, e Jesus, o que eu vou fazer com ele? Aí vem a resposta da multidão, orientada pelos sacerdotes, pela liderança religiosa, que ele seja crucificado. O texto que eu vou ler está exatamente em Mateus capítulo 27, do versículo de número 15 até o versículo de número 21. É o texto que faz o relato deste episódio. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes, Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os mais velhos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram, Barrabás.
Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar, nosso Pai que está nos céus. Estamos diante, ó Deus, da tua palavra, ó Deus. E pretendemos, ó Deus bendito, interpretá-la, ó Deus. Mas primeiramente, ó Pai, nós gostaríamos, ó Deus, que através do teu Espírito Santo, a tua palavra, ó Deus, viesse, ó Deus, falar ao meu coração. Ó Deus bendito, que esta palavra, ó Deus, que vai ser proferida, ó Deus, através, ó Deus, dos teus ensinos, através da tua palavra, ó Deus, possa, ó Deus, acalentar, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, acolhê-las, ó Deus, e meditar, ó Deus, e colocá-la em prática, ó Deus. Ó Deus bendito, nós te suplicamos, ó Deus, que através desta meditação, ó Deus, o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos, ó Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelos momentos que já passamos aqui e ainda, ó Deus, pelos demais atividades deste culto, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus, abençoe todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus, a nossa voz e ajude-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser intérpretes, ó Deus, fiéis, ó Deus, da tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por aqueles que estão nos ouvindo. Ó Deus, e abençoe, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na década de 70, quando ainda estava no seminário, eu tive a oportunidade de ler um livro muito importante de um teólogo chamado Harvey Cox. E o título desse livro, escrito por este homem, era Que a Serpente Não Decida por Nós. E aquele autor, ele vai trabalhar dentro das questões de escolhas que nós fazemos e que a humanidade tem feito. E ele demonstrou que nem sempre as nossas escolhas têm sido escolhas do profundo dos nossos corações e têm sido escolhas baseadas naquilo que nós conhecemos. Normalmente se apresenta um dilema diante de nós quando nós nos propomos a fazer escolhas, principalmente escolhas marcantes, escolhas fundamentais para as nossas existências, escolhas que vão marcar a nossa vida. Essas escolhas, ele coloca que nem sempre essas escolhas são feitas da maneira correta, da maneira que devemos fazer. Ele atribui isso a situações e a operação e até mesmo a intervenção demoníacas ou do diabo. Por isso que ele escreve esse livro, e esse livro tem esse tema, que a serpente não decida por nós. Olha, nós estamos diante de um caso, de um fato, que se enquadra perfeitamente dentro deste pensamento daquele autor. Afinal de contas, aquela multidão faz uma escolha, e a escolha que a multidão fez não foi uma escolha sábia, não foi uma escolha correta, não foi uma escolha dentro daquilo que eles deveriam escolher. A escolha de levar Jesus para a crucificação, levar Jesus para o martírio, evidentemente que foi uma escolha que foi colocada dentro dos corações daqueles homens que ali estavam, principalmente da liderança, chamada liderança religiosa, que ao mesmo tempo também para os judeus era uma religião, era um grupo que também dominava politicamente os judeus. Aquela decisão que eles tomaram, ou aquelas decisões, a primeira decisão, que foi a decisão de levar Jesus à tortura, praticar a tortura contra Jesus, e depois a crucificação de Jesus, essas decisões que foram tomadas não foram decisões que partiram do profundo do coração deles. Há muita coisa em volta dessa decisão. Há muita coisa marcada nesta decisão, principalmente a decisão da escolha entre Jesus e Barrabás. E é exatamente o que nós vamos acompanhar e que nós vamos ver, e que o texto vai
nos ensinar? A primeira coisa que nós queremos observar aqui é que Barrabás, ele é chamado de assassino. Barrabás é um criminoso. Barrabás é um homem que pratica aquilo que nós chamamos de revolta. Era um homem que comandou e que comandava muitas revoltas. Principalmente naquela época que eles estavam vivendo, as revoltas contra o Império Romano, contra as autoridades romanas, eram comuns. Então havia muitos líderes, muitas pessoas que se destacavam nessa prática da revolta, porque eles sentiam perfeitamente, os judeus sentiam perfeitamente a opressão que o Império Romano impunha sobre eles. Então a tendência deles, o natural, era se revoltar. E houve muitos líderes, muitos homens, muitas lideranças que tomaram essa decisão e, em função disso, foram eliminadas, foram sacrificadas, foram mortas. O caso dele é interessante porque esse homem, ele pratica uma revolta e nessa revolta ele comete um assassinato. E por causa desta revolta e por causa deste assassinato, esse homem está preso, aguardando o momento, né, de ser sacrificado, aguardando o momento da sua morte. E esse homem, então, ele é colocado entre Jesus e ele. A multidão coloca a decisão que eles deveriam tomar entre Jesus e eles. Aliás, quem coloca isto foi exatamente Pilatos. Pilatos disse, nós temos aqui um homem, e Pilatos é bastante claro quando Pilatos coloca que aquele homem chamado Barrabás, ele tinha cometido um delito, ele tinha sido acusado de assassinato, de rebelião. Então, o caso dele era a morte, estava só aguardando o momento apropriado. E de outro lado, você tem Jesus, que Pilatos, juntamente com Herodes, depois de examinar, perceberam que Jesus não tinha cometido nenhum tipo de crime. E mais do que isso, Pilatos tinha descoberto, através das suas conversas com Jesus, seu interrogatório com Jesus, das suas conversas com a liderança religiosa, ele tinha percebido que, afinal de contas, aqueles homens queriam prender Jesus, queriam sacrificar Jesus por causa daquilo que nós chamamos de inveja. Pilatos é muito claro quando ele coloca essa questão. Mas veja bem, o que é que nós temos aqui? Primeiro nós temos esse homem chamado Barrabás. 2 crimes pesavam sobre ele: assassinato e sedição. Na verdade, Pilatos, quando ele conversa com esse homem e quando ele percebe que aquele homem era um assassino, Pilatos não tinha a menor dúvida quanto à pena capital. Mas com Jesus é diferente. Em Jesus ele não vê um crime praticado contra a nação, nem tampouco contra o Império Romano. Mas, de qualquer maneira, o que nós observamos, a diferença de acusações e a diferença de acusações de pecados, elas são importantíssimas para nós compreendermos o texto. Barrabás era assassino e Barrabás era um revoltoso, um líder de uma revolta. Jesus não tinha praticado nenhum desse tipo de pecado. Jesus não cometeu, não tirou a vida de ninguém, nem tampouco Jesus estava comandando uma revolta contra o Império Romano ou contra os governos, chamados governos judeus. Então, veja bem, aqui é importante nós nos determos nesse pequeno detalhe, que vai fazer uma diferença enorme na compreensão do nosso texto. Barrabás era um pecador. Barrabás era um criminoso. Então, Barrabás, ele não é colocado aqui simplesmente por esses crimes. Mas Barrabás é colocado nessa situação e nós podemos entender que Barrabás representa a cada um de nós.
Barrabás, na verdade, ele é representante de cada ser humano. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos os seres humanos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a mesma Bíblia estabelece as penalidades para o pecado ou a penalidade para o pecado. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, vejam bem, nós temos aqui um homem pecador. Esse homem pecador, ele representa toda a humanidade. Ele é representativo. Ele é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo que ele é um personagem histórico, naquele episódio, Barrabás representa todo ser humano, todos nós. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram e se fizeram inúteis. Então, não somente Barrabás, mas ali está representado todos nós. Barrabás cometeu crimes. Mas nós cometemos pecados de outras qualidades. Nós também somos pecadores. Estamos na mesma situação de Barrabás, nos encontrarmos na mesma situação, no mesmo barco que estava Barrabás, nós também estávamos. Mas Jesus Cristo não. A Bíblia diz que em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então nós temos um justo, inclusive a esposa de Pilatos, ela relata isso, sofreu muito por causa desse justo. Não é o que acontece com Barrabás. Então Barrabás sou eu, Barrabás é você, Barrabás é todos nós e Barrabás representa a humanidade. Cometeu crimes, não há como negar. Agora, nós temos naquele local uma multidão, nós temos também presente ali o Sinédrio. Além do Sinédrio, nós temos também a presença, ali no tribunal, a presença de Pilatos. E aí Pilatos agora, depois de todo aquele trâmite que foi realizado, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois que Herodes mandou que Jesus fosse torturado, Jesus retorna e agora vai ter o grande julgamento. É o grande momento. É o grande momento de quê? É o grande momento de decisão. Quem deveria tomar a decisão? Quem deveria tomar a decisão não era mais Pilatos. Quem deveria tomar a decisão agora seria a multidão e também aquela liderança religiosa que ali estava. Então, Pilatos, diante daquela situação, Pilatos diz, eu tenho aqui dois homens. Um é criminoso e o outro é justo. Um é Jesus e o outro é Barrabás. Qual deles vocês querem que eu solte? E aí a Bíblia diz que imediatamente os que estavam ali começaram a gritar, começaram a responder que deveria soltar Barrabás. Mas a multidão faz isso, segundo a palavra de Deus, a multidão faz isso influenciada ou instigada pela liderança religiosa que ali estava presente. E eles tinham motivos, eles tinham dois motivos supostos motivos para pedir a crucificação de Jesus. O texto relata isso. Aliás, Pilatos é o que vai falar sobre isso. O Pilatos é que vai falar sobre isso. E vejam bem, primeiro motivo, aquela multidão comandada por aqueles líderes religiosos, eles odiavam profundamente a Jesus. Esse ódio a Jesus é um ódio que vem sendo cultivado ao longo dos anos. Desde o início do ministério de Jesus Cristo, nós temos os judeus comandados principalmente pela elite religiosa, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos escribas, aquela casta religiosa, ela vai cada vez mais sentindo o ódio de Jesus Cristo e eles vão tentando transmitir esse ódio para aqueles também que compunham aquela nação. E eles passaram a perseguir a Jesus em todos os momentos do ministério de Jesus, em todos os acontecimentos do ministério de Jesus. Eles tinham o desejo
de estar presente, e na maioria absoluta dos acontecimentos da vida de Jesus, eles estavam ali representados por um, ou por dois, ou por alguma facção daquele grupo. E aqueles que estavam seguindo a Jesus, eles sempre se opunham a Jesus, sempre hostilizavam a Jesus, sempre procuravam encontrar oportunidades para que pudessem acusar Jesus de alguma coisa. E todas as vezes que eles procuravam a Jesus, com perguntas e com algum tipo de proposta, imediatamente Jesus, ele rechaçava aquelas questões, e Jesus mostrava como deveria ser tratado aquelas coisas, que não deveriam ser tratadas da maneira como eles estavam tratando. Principalmente quando se relaciona, quando o assunto é relacionado ao Antigo Testamento, quando o assunto é relacionado a Deus. E eles ficam muito enfurecidos e eles passam a alimentar ódio muito profundo contra Jesus. O segundo fato que nós temos aí é que eles começaram a ser movidos por uma grande inveja a Jesus. Afinal de contas, Jesus andava por aquelas terras, por aqueles lugares, Jesus andava por aquelas províncias, por aquelas cidades, e aonde Jesus estava, Jesus era cercado de grandes multidões. E isso começou a incomodar a liderança religiosa, porque eles estavam na expectativa de perder o seu público, de perder a assistência, de ter a participação das pessoas nas atividades religiosas diminuídas, principalmente porque Jesus apresentava um outro tipo de religião diferente daquela que eles estavam apresentando. Jesus estava pregando aquilo que eles não admitiam. Jesus estava falando sobre amor, Jesus estava falando sobre salvação, Jesus estava falando sobre pecado. E na mentalidade deles, eles não eram portadores de pecados, eles não gostavam de ouvir Jesus falando sobre os seus pecados. E eles sempre queriam punir o pecado dos outros, mas o pecado deles, eles não admitiam que alguém fizesse, que alguém falasse alguma coisa. Em várias ocasiões, os debates deles com Jesus foi em torno desse assunto. Os pecados que eles cometiam, a maneira, o estilo de vida que eles levavam, embora falasse de Deus, embora cantasse, embora estivesse nas sinagogas, embora fizesse a leitura da palavra de Deus, eles estavam distantes de Deus, e o próprio Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo. Jesus disse: vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então isso deixou profundamente os judeus, a liderança judaica, a liderança religiosa profundamente invejosa, que ao mesmo tempo que eles mantinham os seus cultos lá na sinagoga, Jesus se reunia na praia, Jesus se reunia nos desertos, Jesus se reunia nos lugares a ermos, e aonde Jesus se reunia sempre tinha uma grande multidão à volta, uma multidão ao lado de Jesus, uma multidão com Jesus, e isso irritava profundamente aquela liderança, que não estava disposta a dividir, que não estava disposta a perder, que não estava disposta a perder o público do seu culto. E isso levou aquela multidão, ou levou aquela liderança a sentir muita inveja de Jesus, porque Jesus atraía, a palavra de Jesus atraía multidões, e as multidões vinham até a presença de Jesus. Então, dois motivos pelos quais eles desejavam matar a Jesus. O primeiro deles é que eles odiavam a Jesus, e em segundo lugar, porque eles tinham inveja de Jesus. E aí Pilato coloca agora diante deles essa questão: o que vocês querem escolher? Quem é que vocês vão escolher? Jesus ou Barrabás? E eles, orientados pela liderança religiosa, aquela multidão diz, a palavra de Deus, aquela multidão diz: Barrabás, solte Barrabás.
Imediatamente, Pilatos pergunta: o que eu vou fazer com Jesus? Isso não era o propósito de Pilatos. Pilatos não queria matar Jesus. Ele não tinha esse objetivo. Ele não pensava nisso. Imediatamente, a multidão grita mais uma vez: crucificam, crucificam, crucificam. As escolhas que nós fazemos, às vezes, são escolhas extremamente perigosas, escolhas que tornam a vida, a existência humana, um inferno. Quando eles vão fazer essa escolha, Pilatos diz para eles: olha, vocês estão decidindo matar um justo. Aquela liderança, ela não pensou duas vezes. Aqueles líderes não pensaram duas vezes. Eles disseram: se ele é justo, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossas gerações, caia sobre nossos filhos. Eles mesmos invocam para si as consequências das decisões que eles estão tomando. E fazem isso motivado por esses motivos anteriores que eu acabei de citar, por inveja e por ódio. As decisões que nós tomamos, as decisões que os seres humanos tomam, essas decisões são baseadas em que tipos de sentimentos? Estão baseadas, lastreadas em quê? Estão voltadas sobre o quê? Quais os pilares que marcam ou que podem fortificar ou garantir as decisões que nós tomamos? As escolhas, elas são extremamente importantes para nossas vidas. E não foi isso que eles pensaram. Então, o versículo de número 25, lá de Mateus, capítulo 27, diz: e respondendo todo o povo, disse: seu sangue venha sobre nós, sobre os nossos filhos. Olha a decisão que eles tomam. Além de tomar a decisão de pedir a crucificação de Jesus Cristo, de soltar-se Barrabás, eles agora tomam essa decisão. Que decisão? A decisão de pedir que o sangue dele caia sobre eles e sobre seus filhos. Que decisões temos tomado? Claro que essa decisão que foi tomada, ela não foi uma decisão tomada sob o amparo de todos os cuidados, das verificações, das consequências. Essa decisão que foi tomada, e a maioria das decisões que têm sido tomadas, têm sido decisões tomadas a partir de quê? Têm sido decisões tomadas a partir não do ser humano, mas as decisões que tomamos, temos que ter cuidados, porque elas podem ser decisões que a serpente, que o diabo tenha tomado por nós, ou tenha nos influenciado, ou tenha nos mandado tomar. Vejam bem, aquela decisão de pedir que Jesus fosse crucificado e que Barrabás fosse solto, foi uma decisão tomada pela multidão aos gritos, e uma decisão que foi influenciada, a multidão tomou aquela decisão, influenciada, segundo a palavra de Deus, instigadas pela liderança religiosa. E a grande pergunta que nós podemos fazer é exatamente esta: as nossas decisões têm sido as decisões corretas? As nossas decisões têm sido influenciadas por quem? As decisões que nós tomamos, elas são decisões justas? São decisões que partem da orientação de Deus? Que tipo de decisão nós tomamos? Essas decisões que tomamos, elas podem contribuir para o nosso bem? Ou elas contribuem também para a nossa desgraça, como aconteceu com aqueles que ali estavam?
próprio pedido que eles fazem, quando é colocada a questão do justo e do não justo, a própria decisão que eles tomaram, a decisão de pedir que o sangue do justo recaia sobre eles. Eles não pesaram as consequências, eles não viram as consequências. Por quê? Porque as decisões que eles tomaram foram decisões tomadas com motivações diabólicas. Por isso que o autor diz que a serpente não decida por nós. As decisões que nós temos tomado na vida, temos tomado baseado em quê? Baseado em que princípio? Princípio da palavra de Deus? Ou esses princípios que aqui estão? Lá no caso deles, foram dois grandes princípios, o da inveja e o do ódio. Qualquer decisão que seja tomada em cima desses fatores, evidentemente que são decisões diabólicas. Elas deixam de ser humanas. Elas deixam de ser divinas. Elas deixam de representar a vontade de Deus. Elas passam a representar não a nossa vontade, mas a vontade daquele que é o pai da mentira, o pai de todo o mal que tem ocorrido no mundo. Que a serpente não decida por você. Que a serpente não decida por nós. Soltar Barrabás. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E Ele quer ajudá-lo em sua vida. Ele quer ajudar o seu caminhar. Ele quer estar ao seu lado. Ele não quer ser consultado somente nas horas de dificuldades, mas ele gostaria, e ele deseja, e ele tem feito muito isso, de participar de todas as suas decisões, para que as suas decisões não sejam decisões influenciadas pelo seu inimigo, influenciadas por Satanás. Porque Satanás veio a este mundo matar, roubar e a destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, você precisa pensar seriamente nas decisões que você tem tomado. E a decisão mais importante na vida que você precisa tomar é a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. De abrir o seu coração para Ele. De reconhecer o seu estado de Barrabás. De reconhecer o seu estado de pecador. Confessar os seus pecados. Aceitar a Jesus, abrir o seu coração para Jesus, para que Jesus possa entrar no seu coração e possa agora iniciar uma nova caminhada com você, ao seu lado, junto de você, te amparando, cuidando, ajudando a enfrentar as lutas, as dificuldades. O apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Quer dizer, se Cristo entrar no seu coração, você vai experimentar uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela é o início de uma série de mudanças. Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de enxergar o futuro. Mudança de enxergar a atuação de Deus, como Deus atua neste mundo. Você precisa seriamente pensar sobre isso e não permitir que as suas decisões sejam tomadas por outros sentimentos, por outros motivos, que o leve à eternidade sem Deus e sem salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.
final do nosso culto e nós queremos agradecer a todos aqueles que permaneceram conosco até o final. Desejamos a todos uma boa semana e que Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus propósitos, Deus possa interferir em sua vida e permita que Deus interfira. Abra o seu coração para Jesus. Não permita que a serpente decida por você. Mas decida-se por Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Deus, pelos momentos que aqui passamos. Obrigado, Deus, pelas vidas que ouviram, ó Deus, esta mensagem. Por todos aqueles que participaram, Deus, do culto. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.